Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Vamos dar continuidade à nossa aula a respeito da disciplina Metodologia do Ensino de História e Geografia, sendo que a partir daqui nós estudaremos em separado essas duas disciplinas, História na P1 e Geografia na P2. Como ensinar algo que você não conhece, não é? Então é preciso que você entenda tanto os conceitos, os caminhos percorridos pela história e pela geografia, para depois conseguir compreender as melhores metodologias, as melhores alternativas, porque é importante que você conheça aquilo que você vai ensinar, como eu já disse. Então vamos lá, nessa aula de hoje vamos aprender sobre a história. Vamos falar sobre a história da história. Reparem no seguinte, reparem que aqui história está em letra minúscula e aqui está em letra maiúscula. Por que será? Você já vai entender. Marc Bloch foi um historiador muito importante, ele que foi um dos fundadores da Escola dos Análises. Alguns conhecimentos são específicos para a área de história, para quem faz graduação em história. Então, para você que está fazendo pedagogia, eu vou te explicar o seguinte. A Escola dos Análises foi a verdadeira revolução no campo historiográfico, ou seja, da forma que a história era escrita. Até então, história enquanto ciência, que só surgiu no século XIX, era uma história atrelada aos grandes fatos, aos grandes feitos, uma história mais decoreba, que confiava estritamente nas fontes oficiais. Então veio a Escola dos Análises em 1929, revolucionou isso falando, ora, tudo é história, a gente precisa ir do porão ao sótão para ver quão rico é o ambiente historiográfico. Mas até aí, até chegar aí, nossa, foi um longo caminho para se chegar até, por exemplo, a Escola dos Análises, que a gente ainda vive essa revolução, né, do campo historiográfico até hoje. O Marc Bloch, voltando ao meu raciocínio inicial, foi um desses fundadores da Escola dos Análises, e ele escreveu um livro, infelizmente um livro que ele não conseguiu terminar, porque ele foi voluntário na Segunda Guerra Mundial. A partir de já ter mais de 50 anos de idade, ele se uniu à resistência francesa da invasão nazista e escreveu esse livro durante a guerra. Olha que interessante, ele escreveu um livro durante a guerra para responder a uma pergunta que seu filho tinha feito para ele quando ele era pequeno, né? Para que a gente precisa de história? O que é história? E aí ele escreveu esse livro chamado A Apologia à História, o Ofício do Historiador. E lá neste livro tem uma frase dele que define para mim o conceito de história, enquanto história científica. Ciência dos homens, dissemos, é ainda vago demais. Precisa acrescentar, dos homens no tempo. Então, para a gente começar a entender o que é história, cientificamente a gente diz que história é a ciência dos homens no tempo. É o homem que produz a história e o historiador vai analisar os homens inseridos dentro de uma realidade. Eu já falei isso naquela aula que a gente estudou sobre as definições do que são as ciências humanas e os campos de saber. Nesta aula, então, você vai entender melhor os caminhos que a história percorreu até o século XIX para ser, então, a partir daí, considerada uma história científica. Continuamos. História com letra minúscula é o tempo em que os homens vivem. A gente fala história moderna, história contemporânea, história antiga, é o tempo em si. História com letra maiúscula é a disciplina. Quando o professor José da Assunção Barros, ele escreveu vários livros sobre teoria da história e ele fala uma coisa muito interessante. Essa diferença entre história com letra maiúscula e história com letra minúscula tem um pouco de diferença, tem um pouco de confusão, causa um pouco de confusão. Por quê? Olha a citação dele. A história é a única disciplina ou campo de saber que traz como sua própria designação um nome que coincide diretamente com seu objeto de estudo. História, letra maiúscula, ciência ou historiografia, né? É, de um lado, o discurso e o tipo de conhecimento que o historiador elabora. O
O jornalista ele não escreve história, entende? História no sentido de letra maiúscula. Mas é também o nome do seu próprio objeto de estudo, o campo processual dos acontecimentos. Assim, enquanto a geografia estuda a Terra, a física estuda os diversos fenômenos físicos, a crítica literária estuda a literatura, a história dedica-se a estudar a própria história. Vê se você entendeu, porque eu sei que essa daqui não é uma faculdade de história. No entanto, é muito importante que você entenda a gênese da disciplina para que possa ensiná-la posteriormente, que você vai poder, porque é licenciatura, né, em pedagogia. Percebe essa diferença, então? O objeto da história é a história. A história com letra maiúscula é a ciência e ela vai estudar o quê? A história com letra minúscula, ou seja, o tempo percorrido pela humanidade, que cada tempo tem a sua característica peculiar. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos estudar então as fases. Primeira fase é a história na Antiguidade Clássica. Nossa, você já deve estar cansado de saber que a filosofia nasce na Antiguidade Clássica, várias outras formas de questionamento da realidade. A filosofia surge, por exemplo, como uma superação do pensamento mítico, né, que os mitos eles serviam para explicar as realidades, e aí vem a filosofia, o conhecimento humano, o questionamento humano a respeito das realidades, ou seja, lá na Antiguidade Clássica nasce, é a gênese do homem moderno no sentido de civilização, não moderno da Idade Moderna, mas ele quebra um pensamento mítico e inaugura um novo tipo de pensamento. E a história nasce lá, né? A história tem, inclusive, o nome história tem a sua origem grega e significa investigação ou informação. O termo foi empregado pela primeira vez, neste sentido, pelo considerado pai da história, Heródoto. Ele foi o primeiro que se propôs a investigar a verdade, aspas aí, porque a gente sabe que a verdade não existe, né? Com a preocupação de registrar e narrar os fatos que ocorriam em seu tempo para a posteridade. O nascimento da história na Grécia Antiga, ou seja, a forma com que a história era escrita, estava ligada à necessidade do historiador buscar pelo entendimento no tempo em que ele vivia, apartando-se de explicações míticas e atemporais da realidade, pois estavam em plena investigação para o que consideravam a verdade. É muito comum, tanto em Heródoto, também quanto outro historiador famoso da Antiguidade Clássica, chamado Tucídides. Tucídides escreveu o livro História da Guerra do Peloponeso. O que eles têm em comum, Heródoto e Tucídides? Analisaram uma história militar. E era uma história do tempo presente, do tempo em que se vivia. Por isso que a história nasce na Antiguidade Clássica com esse sentido de investigação da verdade. Porque verdade, na concepção deles, era algo que se via, que se sentia, que se vivia. Hoje a gente sabe muito bem que é muito difícil falar sobre a história ou analisar, melhor dizendo, né? Falar não. É muito difícil analisar a história enquanto se vive. A gente precisa de um certo distanciamento temporal para ter os olhos, né, não neutros, porque a neutralidade não existe, mas um olho mais rebuscado sobre a realidade. Por exemplo, o momento em que nós estamos vivendo agora, 2020, a pandemia que atinge a todos nós, ele está sendo processado ainda. As informações ainda não se encontram, há divergências, há implicações econômicas, há implicações políticas sobre o mesmo problema, sobre o mesmo objeto. Então, com isso, eu estou querendo dizer que o historiador do tempo presente ele não serve, assim como Heródoto e Tucídides não serviram? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é mais difícil para o historiador ter essa análise, porque agora, olhando em 2020, se a gente olha para trás, a gente consegue entender quantos mortos a gripe espanhola provocou, quais foram as consequências para os países. Nós temos essa diferença, nós temos essa distância geográfica, a gente tem essa distância mesmo temporal. Então, ponto principal desse slide para você não achar que o conteúdo é muito denso, para você não se perder.
Falamos aqui do nascimento da história na Grécia Antiga e naquela concepção, história significava história como investigação da verdade. Por isso, os historiadores mais famosos, Heródoto e Tucídides, tinham em comum ser historiadores militares, porque eles acreditavam que, ao dizer, ao relatar aquilo que eles estavam vivendo, então não tinha como ser mentira, não tinha como ser um mero pensamento, não, era realmente a verdade. Ok, até aqui? Vamos seguir. Esse daqui seria Heródoto, né? Sempre pensando, humanas. Outra citação do professor Barros. Antes do marco... Não, essa citação não é do professor Barros, desculpa. É eu que escrevi. Eu que escrevi esses slides baseados nas referências bibliográficas que vocês vão ter ao final, tá? Mas esse slide aqui é seu norte para você estudar na disciplina, tudo bem? Então, antes do marco inicial de se pensar em história como investigação com Heródoto, não existia história, professora? Você pode perguntar. Então, a história nasce com Heródoto? Não, ela não nasce com Heródoto porque já havia, por exemplo, na Mesopotâmia, a ideia de história enquanto registro de funcionários públicos, os escribas, que existiam para deixar para a posteridade a sua contribuição. Qual a diferença, então, desses escribas lá na Mesopotâmia para o Heródoto? Não é uma visão muito centralizada na Antiguidade Clássica? Não, sabe por quê? E aí o professor Barros vem aqui com a sua contribuição a respeito dessa reflexão. Veja bem, os escribas, eles estavam a serviço de alguém. Eles tinham um propósito, eles precisavam deixar para a posteridade os feitos daqueles determinados governantes. Heródoto inaugura um tipo de se escrever história independente. Esse é o grande pulo do gato, essa é a grande diferença. A diferença de que o historiador ele consegue produzir a história a partir das suas próprias reflexões e não atrelado a uma obrigatoriedade. Por isso que o professor Barros vai dizer aqui, se ele não é pai da história em si, porque já havia registro antes, a gente pode dizer que Heródoto é considerado o pai dos historiadores. Percebe a diferença? Então, nosso pai, nosso não meu, né? De você, porventura, é formado em história, também está vendo esse vídeo. É o pai dos historiadores, não o pai da história em si. O também professor José da Assunção Barros, ele vai dizer que existe uma identidade mínima da história. Toda disciplina, presta atenção, toda disciplina tem o seu campo, tem a sua forma de organização. E a história em si também. Existe uma identidade mínima para a disciplina. Dá uma olhada aqui. Investigação, intenção de verdade, de se atingir a verdade, exposição em forma de relato, discurso encaminhado pela figura subjetiva, autônoma e idônea do historiador. Se o historiador não for autônomo, se ele estiver atrelado a um fim, então ele perde o caráter científico, porque ele precisa se despir. Não é que ele é neutro, volta a essa grande questão da neutralidade. Que os positivistas, para quem não é da área, não vai entender muito bem. Os positivistas é um primeiro preceito historiográfico, a gente vai estudar depois, que previa isso. É neutro, eu me dispo de tudo, mas não tem como, porque nós somos humanos estudando humanos. Então o historiador, ele precisa, apesar dele não ter essa capacidade de ser totalmente neutro, o historiador precisa buscar uma atitude autônoma e não estar a serviço de alguém. E tem que ser idôneo. Exatamente por isso, né? Para não querer agradar a nenhuma parte, escrever uma história a partir de uma realidade. Por isso, gente, que é muito perigoso quando existe um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, uma dissertação, uma tese, cujo pesquisador é militante de alguma área. Não é legal. Porque aí não é legal, não pode.
Por quê? Sabe por quê? Porque aí ele vai escrever um trabalho inteiro em defesa de. Perde-se todo o caráter científico. Porque você tem que analisar de fora. É preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Conforme meu irmão sempre fala. Meu irmão Alan sempre fala isso. Eu perguntar dele onde ele tirou. Mas é nesse sentido. É preciso se manter numa postura fora para enxergar aquele processo que está acontecendo. Isso significa postura subjetiva e autônoma do historiador. E também é o estudo sobre a realidade humana. Então a gente tem aqui uma mínima identidade da história com letra maiúscula, ok? Vamos continuar. Até aqui a gente já viu a identidade mínima, o pai dos historiadores, por sua postura muito independente. A história na Idade Média é a nossa reflexão inicial. A história na Idade Média é a seguinte. A Idade Média ela foi um longo período de tempo, 1000 anos aproximadamente, para menos ou para mais aproximadamente, que tinha como pano de fundo ideológico principal a Igreja Católica. A instituição mais poderosa da Idade Média era a Igreja Católica. Então, não se poderia desvincular a produção que se teve durante o período da Idade Média sem a concepção cristã. E para observar e para pensar na Bíblia. A Bíblia, que é um livro não científico, é um livro de fé, de uma religião em específico, tá? E este livro, ele auxiliou a se entender a concepção de tempo e de história durante a Idade Média. Para pensar na própria divisão da Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse. O que significa Gênesis ou Gênese? É o início. O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vem tratando de todo aquele povo que foi escolhido por Deus lá em Gênesis 12. E aí vai contar a história dos hebreus, como eles viviam naquela região ali da Mesopotâmia. Vai falar do grande império do Egito. Na verdade, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É um livro em comum para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então há toda uma ordem cronológica na Bíblia. Então a ideia, a visão que se tinha de história durante a Idade Média era uma interpretação também ideológica. O último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, está lá: amém. Ou seja, que assim seja, acabou. Então você tem uma visão de início, o desenvolvimento da história até chegar ao seu fim no Apocalipse. Então a história da Idade Média está diretamente ligada a essa concepção de história cristã. Obviamente que você sabe que nem todos os países em diferentes mundos vai seguir esse modelo. Nosso calendário, por exemplo, é um calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório lá no século... esqueci. Vou dar pausa aqui e pesquisar, peraí. Calendário gregoriano no século XVI. O historiador não é Google, né? Por isso que eu não tenho problema nenhum em parar, pesquisar. A gente tem aí disponíveis as informações para isso mesmo. Então, você sabe muito bem que nem todos os calendários seguem o ano, por exemplo, de 2020. Existem outros tempos históricos de outras realidades, ok? Quem era responsável pela escrita da história, né? Nem pela escrita da história em si, mas para salvaguardar, por exemplo, textos tão caros à humanidade, como os textos clássicos de Aristóteles, Platão, foram os chamados monges copistas. Esses monges copistas tinham essa importante missão de copiar dentro dos mosteiros os livros e passarem para que chegasse até nós, até a atualidade. E obviamente que não era uma sociedade altamente letrada, a sociedade da Europa Ocidental na Idade Média. O conhecimento ele estava muito restrito à nobreza, alguns setores da nobreza, nem todos também,
e aos membros do clero. Aqui a gente tem aqui a ilustração dos monges copistas. E, obviamente, a escrita não tinha o mesmo rigor científico. Essa daqui é uma citação da Vavi Pacheco Borges no livro chamado Que é a História. Muito interessante esse livro também. Ela disse assim: a história escrita nesse período, Idade Média, não apresenta o mesmo rigor crítico de investigação que apresentava entre os gregos, a ideia da investigação da verdade, né? Nem a mesma procura de compreensão e explicação. Ela se compõe, sobretudo, das chamadas crônicas ou anais, em que relatam fatos mais do que outra coisa. Os cronistas, a maior parte membros do clero, são elementos contratados por uma casa real, um ducado, né, de um duque, para escrever sua história. Há, portanto, nas obras deles uma nítida vontade de agradar quem emprega. Então a gente pode dizer que são historiadores idôneos? Não. Havia um propósito. Não há uma preocupação em aferir a veracidade dos fatos. Há um predomínio da tradição oral sem se verificar o que já se escrevera. Então ela está dizendo aqui que na Idade Média também não tinha esse rigor científico que havia, por exemplo, nem antes nem depois. Na Grécia Antiga, que era a busca pela investigação da verdade e uma postura autônoma do historiador, e nem depois com a Idade Moderna. Entende? Então, durante a Idade Média, o que você precisa entender? Havia uma interpretação teológica da história. Teológica da história. Aqui eu tenho os monges copistas. Então, a gente tem aqui a história na Idade Moderna. A Idade Moderna foi um período de grandes transformações na história da humanidade. Ficou pequeno aqui, peraí. Grandes transformações na história da humanidade. Não é à toa que um dos primeiros movimentos da Idade Moderna foi o Renascimento, em que se acreditava que o homem havia nascido enquanto ser pensante lá na Idade Antiga, especificamente na civilização greco-romana, teria morrido enquanto ser pensante na Idade Média, para então renascer na Europa nos séculos 15, 14, às vezes até 14, 15, 16 também, se estendeu por aí. Então, na Idade Moderna surge um novo homem com uma nova forma de pensar. É um novo homem inserido em um novo tempo. A própria filosofia moderna, ela traz em si toda uma ideia de racionalismo. Descartes, por exemplo, que enxerga a existência humana a partir da razão, na sua famosa frase, penso, logo existo. Porque eu posso duvidar de tudo, mas eu duvidando estou pensando. E se eu estou pensando, eu existo, não é? O ser humano na Idade Moderna, minha gente, passou a buscar explicações racionais para os fenômenos naturais. O que antes era uma concepção teológica da história do mundo, onde tudo se explicava, por que tem seca, por que tem fartura, por que tem pobre, por que tem rico, tudo era explicado na perspectiva divina, ou seja, porque Deus assim quis, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso. A partir da Idade Moderna, há toda uma preocupação em buscar explicações terrenas para as questões terrenas. Ora, se o fenômeno acontece aqui, como então eu vou buscar explicações além da Terra? Então a gente consegue entender que a concepção histórica na era moderna passa de uma visão teológica, passa a ser uma questão mais empirista. Empiria significa experimentar, tocar. Você consegue mensurar as coisas. E uma visão racionalista da realidade, na qual o exame crítico de documentos e fontes torna-se usual. Ainda de acordo com a Vavi Pacheco Borges, essa Borges aqui não sou eu, a Vavi Pacheco Borges é ótimo. Do avanço dessas técnicas eruditas é que nascem ou se afirma a cronologia. Aí você lê depois aqui cada explicação. Epigrafia, numismática, sigilografia, diplomática, numástica, heráldica, genealogia. Ou seja, os campos de estudo do homem, eles vão se especializando.
Porque há interesses científicos diferentes, logo deve haver áreas diferentes. Então é muito interessante a gente observar isso, ok? Hoje a gente vive, por exemplo, uma hiperespecialização do campo historiográfico. Como há uma tendência de hiperespecialização em quase tudo hoje em dia, né? E nasce na Idade Moderna essa ideia de você dividir o campo científico. E ainda mais aconteceria no século XIX, mas isso é assunto para a próxima aula. Ok, até aqui então? Uma das características principais da Idade Moderna, eu já estou terminando nossa aula, é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico, cultural do século XVIII, que iniciou-se na França, mas que se espalhou pela Europa, que tinha em si a ideia do predomínio da razão. O Iluminismo é fruto, obviamente, da Idade Moderna, de buscar realmente explicações científicas, tudo aquilo que eu já falei. Só que o Iluminismo, com seus grandes filósofos como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Kant vai dizer, por exemplo, em seu livro que é o Iluminismo, que o iluminista é aquele que sai da escuridão e tira de si as amarras do pensamento e passa a pensar por si próprio. Ele responde dizendo que o esclarecimento ou o iluminismo é isso, é o homem sair da sua menoridade intelectual e atingir a maioridade intelectual. Sapere aude, que era o nome, o moto do iluminismo. Eu tenho um sonho ainda de tatuar esse mote, sapere aude, que significa ouse saber, ouse conhecer. Saia desse pensamento minoritário de que as pessoas pensam por você. Pense sozinho. Essa era a ideia do iluminismo. O iluminismo ele fez algo muito interessante para a época, que foi escrever as enciclopédias. Não tem essas enciclopédias, não sei a sua idade, né, gente? Porque tem aluna aí, tipo a Bruna, que é novinho. A Bruna é do outro período, gente. O Bruno, o irmão gêmeo da Bruna, que eu não sei, tem gente muito novinha aí, a Ivne também é novinha, na outra turma a Gabi é novinha. Enfim, as Barças, né, essas grandes enciclopédias, que você tinha ali os verbetes, os temas, e você pesquisava sobre aquela questão. Hoje a gente tem aí o Google, a nossa enciclopédia virtual, que tem várias respostas para uma mesma pergunta. As enciclopédias não, era uma resposta por verbete, era um verbete por tema. Você ia lá, pesquisava ornitorrinco, sei lá. Você tinha lá o verbete do ornitorrinco. Agora vai pesquisar ornitorrinco aí no Google para ver como é que tem zilhões e zilhões de páginas, entendeu? Naquela época, qual era o objetivo da enciclopédia? Eu dei essa volta toda para falar que a enciclopédia foi uma forma de divulgar o conhecimento da época. Porque o iluminismo ele não queria somente ficar restrito aos filósofos, ele queria externar o conhecimento. Por isso que o letramento, por isso que foi tão importante que a população passasse a ler e a escrever a partir dali. Entendeu? Ele influenciou a concepção histórica da época por defender esse progresso humano através do espírito científico, com a concepção de que haveria leis gerais e certa uniformidade da natureza humana. É claro que o iluminismo ele é passível, e é mesmo passível de críticas, tem que ser criticado mesmo, principalmente nessa questão da uniformidade humana, de você enxergar a sociedade humana como uma coisa só, em que todos estaríamos muito positivistas, e você vai estudar depois, o positivismo bebe da fonte do iluminismo, de você enxergar a objetividade, o progresso científico como uma linha só que todos os homens deveriam seguir, sem se considerar as particularidades, sem considerar a subjetividade do homem, tá bom? Então as referências para essa aula foram 3 livros principais, o professor José da Assunção Barros em seu livro Teoria da História, o Mark Bloch, Apologia da História e o Ofício do Historiador, você viu lá no início que fala que a história é a ciência dos homens no tempo, Eva V. Pacheco Borges, um livrinho pequenininho chamado O que é História. Espero que você tenha entendido
toda a aula de hoje, eu busquei, então, explicar a diferença entre história e história, letra maiúscula e minúscula, ver como o campo da história, a própria história estuda a história, né? A história com letra maiúscula estuda a história com letra minúscula. Passamos aí pelo tempo. A história na Antiguidade Clássica, com a atitude autônoma de investigação da verdade pelos historiadores, com destaque para Heródoto, pai dos historiadores, a identidade mínima da história, a história na Idade Média, que era uma interpretação teológica, e a história na Idade Moderna, uma busca pelo conhecimento científico. Se foi muito conteúdo específico, professora, você falou muito disso, mas é isso mesmo, gente. Eu não estou dando essa aula aqui para você, não é disciplina, não é faculdade de história, eu não vou ver essa aula. Como é que você vai ensinar algo que você não conhece, né? Então, na semana que vem, nós vamos continuar sobre a história agora no século XIX, para entender algumas teorias da história importantes, porque vai refletir hoje, como por exemplo a história vista hoje. Será que as pessoas só acreditam numa história que pode ser provada, comprovada através dos documentos? Né? Então a gente vai estudar isso, os caminhos e descaminhos que a história passou. Espero que você tenha gostado, estarei à sua disposição para tirar dúvida no horário da sua aula e até breve. Espero, um grande beijo, grande abraço, espero que todos estejam bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente.